A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui em mais um dia de entrevista, mais um dia de podcast do Culto na Roça. Nós somos um projeto missionário, um projeto evangelístico, né? Para você que está acompanhando, sempre comenta aí, pastora, né? Eu não tenho perdido nenhum podcast. Eu quero dizer para vocês que além das nossas entrevistas aqui, você que conheceu, né, o canal por causa das entrevistas, nós temos os nossos cultos, né? Eles são também transmitidos aqui pelo canal do YouTube, sempre que a gente tem culto, sempre que a gente tem vigília. Então, além do podcast, nós temos também outros trabalhos do Culto na Roça. Se você quiser conhecer melhor quais trabalhos são esses, entra lá no nosso Instagram. Lá embaixo tem os destaques, lá tem cada projeto que a gente faz, para vocês poderem ver vídeos, fotos e entender um pouquinho melhor o que é o Culto na Roça. O podcast, né, é só algo a mais dentro do projeto, que é um projeto, né, grande, que trabalha com várias áreas evangelísticas, missionárias, ações sociais. Então conheça melhor o que é o projeto do Culto na Roça. E eu estou muito feliz que vocês que estão em casa, gente, estão amando, né, assistir as entrevistas. Eu que estou aqui, faço todas, eu posso dizer que eu tenho crescido bastante, amadurecido bastante, aprendendo, né, com a vida de cada pessoa que senta aqui nessa cadeira, que tem algo de Deus para poder falar para nossas vidas. Hoje não é diferente. Eu convidei aqui hoje para estar conosco a Marinete, né, missionária Marinete. Ela já esteve conosco há 4 anos atrás. Ela contou um testemunho da vida dela muito forte. O testemunho dela no canal do YouTube, né, tem mais de 5 mil visualizações. Esses dias me mandaram um recorte que alguém tinha repostado em outra página, com muitas visualizações. Eu falei, opa, Marinete, a história dela tem que ser contada detalhe por detalhe aqui. E eu convidei ela para estar aqui com a gente, né? Marinete, seja bem-vinda, paz do Senhor. Tô muito feliz que você está aqui com a gente. E eu acabei de lembrar, né? Às vezes eu esqueço. A gente sempre faz uma oração, Marinete, antes de começar aqui as gravações. E quando eu me lembro que eu não fiz, eu faço a oração junto com o pessoal que tem em casa. Eu quero convidar você para a gente agora fazer uma oração e apresentar a nossa entrevista. Vamos orar? Vamos orar. Deus Santo, Deus de poder, Pai, eu quero te apresentar, Senhor, o nosso podcast de hoje, Pai, essa entrevista. Eu quero declarar, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas, Senhor, através desse podcast, Pai. Repreende, Senhor, todo impedimento, toda fúria do inimigo, Pai, coloca as tuas mãos, Pai. Pai, nos abençoa, Pai, e abençoa essa entrevista em nome de Jesus. Amém? Que aqui no podcast, Marinete, já teve de tudo. Acabar a energia, chegar a máquina de trator, fazer barulho. É muita luta. Hoje já era pra gente ter começado e já ter acabado, né? Já teve luta. Mas vamos começar agora, tá escurecendo. E não precisa preocupar, não. Vamos deixar Deus te usar e contar a sua história pra gente, né? Talvez vai ter alguém até que já assistiu a sua entrevista, que tem o seu testemunho, que tem no culto. E talvez vai ter gente que vai ouvir a história pela primeira vez, né? Tanto que você esteve com a gente uma vez contando testemunho no culto e você estava contando aqui para mim que teve pessoas até de fora do Brasil que veio falar com você, né? Sim. Te pedir ajuda, te pedir conselho. Isso. Nossa, que bênção. Marinete, quando você veio aqui, 4 anos atrás, eu estava ouvindo seu testemunho agora de novo. E você disse que naquela época você era nova convertida, né? Sim, nova Naquela convertida. época você era nova convertida. Se era 4 anos atrás, então já tá agora com chãozinho aí, né? De caminhada já. Mas até nós chegar nesse momento que você se converteu, conta pra gente a sua história, porque eu vi que você comentou lá, e nessa parte você não entrou muito, a respeito que você veio até do mundo de prostituição, né? Sim, sim. E é uma história muito longa, né? Conta o que você conseguir contar pra gente, que você vai assim, isso aqui é importante, isso aqui tem que ser falado. É uma história assim que eu era uma pessoa que eu andava sozinha, sem direção, né? Eu queria algo, mas eu não sabia o que eu queria. Eu sabia que eu tinha alguém que estava me guiando, né? Algo que me chamava, só que eu não sabia, porque a gente não entende, né? As coisas espiritual, a gente não entende. E eu peguei, eu era uma garota de programa, né? Viajei bastante, né? Fui para vários lugares. E aí eu comecei a sentir falta de algo que eu queria, mas eu não sabia o quê. Mas a ganância pelo dinheiro era muita, então quanto mais eu tinha, mais eu queria, né? Eu não estava importando com o meu corpo, eu não importava com a minha alma.
No mundo, no mundo secular, a gente não olha para nossa alma, a gente olha para o nosso status, né? Uhum. Para o nosso corpo, olha para os nossos bens materiais, nosso carro, nossa moto, nossa casa. Então, nós não pensamos nas nossas almas, e eu não pensava na minha alma. E a gente é tão ignorante, a gente que não conhece a Deus, que a gente acha que a gente morreu e acabou. Infelizmente, não é assim, né? A carne vai acabar, mas a alma, Deus quer ela de volta, né? É dele. E eu não sabia disso. Então, assim, eu me prostituía, eu, eu era uma mulher que eu não tinha dó de ninguém, a gente tem que ser sincero, né? Tem que falar, Uhum. eu não tinha dó. Lá ia bastante homem casados, ia pessoas importantes, então ia todo tipo de pessoas. E eu só queria o dinheiro, né? Então, para mim, só valia o dinheiro. Até que chegou um dia que eu comecei a sentir algo que eu não sabia o que que era. Algo que me cobrava tanto por dentro, mas eu não sabia o que que é. E eu comecei a ouvir algo, coisas falando comigo. Aí eu falei, tô louca, né? Tô ficando doida. E eu ficava mesmo assim, eu achava que eu não conhecia o mundo espiritual. Eu pensava que Deus só... Sério, na minha cabeça eu achava que Deus só escolhia os perfeitos, né? Na minha cabeça era só os perfeitos, que a gente que tá toda bagunçada. Deus não quer a gente que tá toda bagunçada. Mas a palavra diz do Senhor, né, que ele quer a gente, né? Ele veio pros É, doentes, né? ele veio foi para esses. Para nós doentes. Então, assim, eu comecei a ficar com medo do que estava acontecendo comigo. Você começou a ouvir vozes. Sim, eu comecei a ouvir coisas que eu não entendia o que que era, né? E eu comecei a mudar algo sobre, assim, por dentro que eu não entendia. Por que que eu estava daquele jeito? Porque eu bebia muito, eu bebia. Para mim fazer programa, eu tinha que beber noite e dia. Porque para você aguentar, você tem que beber. Uhum. Deus só não permitia eu usar droga. Droga eu não usava. Mas tudo ali eu fazia. Beber à noite e dia. Então, assim, eu já não sentia mais essa vontade de beber. Tudo isso você tinha quantos anos, Marinette? Eu tinha meus 20, foi logo quase quando eu me converti, eu tinha meus 20 e poucos anos, meus 28 anos, né? Uhum. Então, assim, foi muito, muito rápido o que aconteceu na minha vida, muito. E eu ganhava muito dinheiro, eu era a escolhida da casa. Aonde eu ia, eu era a escolhida da casa. Era algo assim, falando, a pombagira mesmo, era algo, sabe? Então, assim, eu comecei as portas fecharam para mim. De uma hora para outra, as portas fecharam. Então, assim, dentro de um prostígio, de uma casa de programa, fechar as portas para uma pessoa. Então, assim, eu ficava indignada, porque tinha meninas lá que era linda, que tipo assim, que não era tão linda como eu, porque eu, né, do Uhum. jeito, porque eu pedi Deus para mudar a minha aparência em Uhum. tudo, pedi ele. Uhum. Então, assim, eu ficava indignada delas e eu não ter, eu ficava, sabe? Uhum. E lá também fazia muita seita, fazia muito, muito trabalho para trazer programa, essas coisas. Então, assim, essas garotas de programa, tudo elas passam por pacto. A gente vai numa casa de programa, eles fazem o banho, eles consagram a gente, a quem eles têm que consagrar, e a gente tem que pagar por aquilo. Pagando por champanhe caro, só coisas caras, não é coisas Uhum. baratas. É champanhe, é tudo do bom e do melhor para Pombagira, entendeu? Tem aquele altar que as pessoas fazem aquilo. Então, assim, eu não entendi onde eu estava entrando. Eu sabia que eu estava entrando em algo que para mim era bom, mas não tinha nada de bom ali, né? Então, eu Uhum. fiz muitos pactos ali para me ter dinheiro, para me ter fama, porque eu tinha fama dentro de um prostígio, que muita gente lá fora me conhecia, né? Não podia falar, mas me Uhum. conhecia ali, né? Uhum. Então, assim, Deus foi fazendo, fechou as portas para mim, não tinha cliente mais. Os meus clientes foram passando para outras mulheres, eu não entendia porque foi algo assim que eu não entendia. Aí fui para Brasília, fui viajando para vários lugares, achando que o problema era do lugar, não era Uhum. do lugar. Era que Deus tinha fechado as portas mesmo, né? E eu não entendi. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu clamava a Deus. Engraçado que a gente clama a Deus nesses lugares, né? Mais o que a gente faz é clamar As a Ele, portas fechando e você clamando a é Deus. clamando a Deus. E igual eu tô te falando, algo ficava acontecendo comigo, dentro de mim, eu falava, gente, eu tô ficando louca, será que eu vou enlouquecer? Eu achava que eu ia enlouquecer. Até um dia eu falei assim, vou viver honesto. Vou ver se eu consigo, né? Uhum. E comecei. E nesse dia, dentro, eu comecei a trabalhar com honestidade.
Mesmo assim, eu já não tava aguentando, porque eu ganhava pouco. O que eu ganhava no mês, eu tirava no dia. Uhum. Então, assim, é algo que eu ficava, assim, tentando. Eu falei, eu preciso tentar, né? E ali, algo me falou brado, que eu escutei, como nós estávamos conversando aqui, que aquele dia Deus tinha fechado a minha sepultura. Foi coisa real, foi coisa assim que eu escutei mesmo, alguém falando comigo. E me deu um temor tão grande, que eu fiquei com medo, com tanta assim, uma agonia, uma aflição. Só que ali não era a voz do inimigo, era a voz do Senhor, porque Uhum. eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. E ali eu falei, fechou minha sepultura. E meu coração bradou, ficou tão assim, um temor a Deus. Eu falei, gente, se eu ia morrer hoje, eu falei para Deus assim, Senhor, eu queria uma igreja aberta hoje. Era 3 horas da tarde, acho que foi numa quinta-feira. Onde que tem uma igreja 3 horas da tarde aberta numa quinta-feira? Hum. Difícil. Eu desci do ônibus com aquela uma coisa esquisita que nunca tinha acontecido comigo. Eu entrei, virei numa rua, tinha uma casinha pequenininha com a porta bem pequenininha aberta. Tinha um homem varrendo a rua. E eu cheguei nele e falei assim, eu não cheguei nele. Eu fui reta, fui caminhando e algo bradou de novo em mim. Falou, volta e pergunta quem é o pastor. Eu assustei. Hum. Eu falei, uai, voltar, porque eu era orgulhosa, né? Eu voltei para trás e falei, quem? Eu falei, eu fiquei assim, meio querendo gaguejar algo. E eu falei assim, quem é o pastor? Aí ele falou assim, Pai do Senhor, minha irmã. Aí eu fechei o olho, assim, coisa assim, né? Eu fiquei, porque era coisa que estava acontecendo comigo que nunca tinha acontecido, né? Uhum. Aí eu falei assim para ele, você ora por mim? Aí ele falou assim, ora. Aí eu joelhei. Quando eu joelhei, a primeira coisa que ele falou, hoje Deus fechou a sua sepultura. Só teve a confirmação do que teve mais Nossa. cedo no meu serviço. E ele falou, hoje Deus fechou a sua sepultura. Que Deus vai mudar. Ele falando que Deus ia falando, fazer que na minha vida. Eu falei, cara, eu cheguei em casa, cheguei torpeando, cheguei em casa assim, sentei no sofá e peguei a Bíblia. Eu peguei a Bíblia e fiquei assim, olhando assim para as coisas que Deus ia. E eu pensava assim, será que Deus me quer? Será que Deus sabe? Assim, a jeito que eu tô, porque eu era suja, eu era imunda, eu era uma Uhum. pessoa nojenta, que até a gente mesmo tem nojo da gente. Uhum. Meninas dizer que não tem nojo delas, tem sim, porque só Deus e o quarto sabe? E ali Deus começou a mudar a minha vida. Ali eu vi que Deus era na minha vida. Eu tive experiência com Deus ali, maravilhosas, e tive experiência com o inimigo querendo tirar minha alma de mim, tirar do meu corpo a minha alma, eu viva. Eu tive essa experiência, não foi só uma vez, e eu ficava com medo, porque era coisa assim que eu nunca tinha visto mesmo, coisa que eu nunca tinha sentido. E eu comecei a buscar o Senhor, comecei a buscar Ele, né? Eu não tinha aceitado Ele ainda, mas eu comecei a orar Uhum. e a jejuar, porque me ensinaram a orar e jejuar. Eu tenho uma vizinha que ela falou assim para Deus, assim, porque eu fazia muita farra na minha casa. Então eu era Sua terrível, vizinha te amava. ela me amava. Aí ela pegou e foi orar por mim. Glória a Deus, né? Ela foi orar por mim e falou, Senhor, se tem alguém aí com o nome no livro da vida, que o Senhor venha salvar ela e a casa dela. Porque eu estava perturbando meus vizinhos, Coitada. né? O Senhor disse que a gente tem que orar para quem, né? É. Aí ela foi orar por mim. Logo quando ela orava por mim, ela falava que olhava para mim, ela falou assim que não via a minha vida bagunçada daquele jeito. Ela via a minha vida consertada e eu não servia aquele mundo. Eu estava ali, eu não sei porquê. Mas a gente, quando está no mundo, infelizmente, a gente zorra até de quem está orando por a gente. Uhum. Né? A gente tem que... Uhum. E ali Deus começou a mudar minha vida. As madrugadas, para mim, eu comecei a sonhar coisas. Eu falei, gente, eu não estou entendendo. E eu estava achando que o processo que eu estava vendo, eu não tinha aceitado Jesus ainda. Uhum. Era porque Deus queria me levar. Porque eu achei que Deus queria me levar. Aí eu aceitei Jesus. Aí veio uma missionária, chegou e falou para mim que Deus ia fazer na minha vida. Aí eu falei assim, meu Deus, se Deus for fazer isso, eu tô, né? Aceitei Jesus. Eu não, ele me aceitou. Aí que veio as lutas, que veio as guerras. Aí que eu vi o que é guerra. Que era luta, que era batalha. E eu sem experiência nenhuma no campo, né? Porque a gente vai para um campo ali, a gente vai para uma batalha. Eu não sabia o que era aquela guerra. E eu comecei a entrar naquelas guerras sozinha dentro do meu quarto, eu e Jeová. No dia que eu não dava conta de gritar, de gemer, eu deitava no chão e chorava. Você aceitou Jesus e deixou tudo. Deixei.
Foi tão impressionante que eu aceitei Jesus na quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo. Na sexta-feira ainda eu bebi. Comprei uma cerveja sem álcool, mas para mim aquilo ali já não era mais a mesma coisa. A pessoa que bebia 10 caixas de cerveja numa sentada. Eu falei assim, uai, esquisito, não tô achando legal. Cigarro, não fumei mais. Foi 2, 3 dias. Deus me libertou de roupa, de salto. Deus me libertou de cachaça, de cigarro, de sexo. Tudo isso tão rápido? Nesses dias. Foi 2, 3 dias. Não foi meses nem semana. Eu era viciada no cigarro, na cachaça. Eu era viciada em sexo. Eu tinha que fazer relação sexual várias vezes por dia. Você entendeu? Você sentiu que depois que você aceitou Jesus esses dias, você não tinha mais vontade? Não tinha mais essa vontade desejo. da cá, desejo, essas coisas. Não. Gente, Deus é lindo demais. Não tinha esses desejos. As minhas roupas eu peguei e senti no meu coração de doar. Aí veio no meu coração, não. Que não era para mim doar nada. Porque não servia para mim, não ia servir para os outros. Eu peguei elas e coloquei no saco, joguei no quintal e fui pro fogo. E fui pro meu quarto orar. Isso foi uma experiência também que eu fiquei assustadora, que eu fiquei com muito medo. Uma pessoa sem experiência, passar por muitas experiências que eu passei. E quem acreditava em mim, também que Deus colocou algo perto de mim que acreditava, que eu falava, sabe? E eu joelhei e pus fogo. Mas quando eu estava em pé, eu não escutava nada. Mas quando eu fui pro meu quarto ajoelhar, eu escutei gritos dentro do fogo. Meu Deus. Gritos de ódio, de coisa, me gritando. E eu levantei, eu fiquei com tanto medo que eu levantei. E depois que eu levantei, eu não escutei mais nada dentro ali daquele fogo. Eu estava em pé. Por isso que eu falo que a guerra da gente, quando a gente joelha, você está guerreando. E quando eu voltei de novo pro joelho, eu escutei de novo os gritos. Era o grito de monstro, era grito de coisas horríveis. E eu comecei a erguer a mão para cima e comecei a rupir. Eu rupiava a cabeça, rupiava o pé e orando. Aí eu falei conversei com meu esposo, que ainda eu não era casada com ele, eu era só juntada. Aí eu falei, agora eu tenho que consertar minha vida toda. Porque se eu sair e se eu voltar, ele me pega e me leva. Você já tinha essa consciência? Já tinha essa consciência. Eu já tinha essa consciência. E se eu voltasse pro mundo, eu não ia ver o céu mais, eu ia ver o inferno. Porque o inimigo não ia me dar nenhuma chance de... voltar de não, novo. de reconhecer. Porque como tem pessoas que saem e voltam e tem oportunidade. Não, eles não iam me dar essa oportunidade. Que eles iam me pegar mesmo, porque eles ficaram e me, né? E muitas coisas aconteceram comigo. E eu falei para Deus, Senhor, eu não sou casada, eu tô vivendo em pecado, mas se o Senhor, porque eu já fui casada uma vez, casada tudo certinho, no papel, tudo certinho, e divorciei, por traição, tal, por coisas minhas e dele também, nós resolvemos. E quando eu comecei a conhecer a palavra do Senhor, eu conheci a palavra de Deus e senti temor de respeitar a palavra de Deus, porque não adianta só eu ir para a igreja, eu tenho que obedecer, eu sempre tenho que ser obediente à palavra de Deus. E eu falei para Deus assim, que se fosse para ele me dar esse casamento, que ele me daria. Mas se não fosse, que ele tirasse o desejo que eu tinha pelo meu marido, que Deus tirasse de uma vez da minha vida. Que eu ia seguir Deus sem homem, até um dia que Deus quisesse me levar. E aí foi indo. Eu fiz essa conversa com Deus e falei, vou fazer um propósito de 40 dias às madrugadas. Dia e noite orando. E fiz 40 dias, propósito. Dia e noite orando, 40 dias e 40 noites. Acabou o propósito e o coração aflito, porque a gente faz umas coisas com Deus e depois a gente quer ouvir, mas mas eu falei, Senhor, não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. E eu peguei e fiz isso. Esperei a resposta de Deus. E nós teve uma festividade na igreja para mulheres, e nós fomos, e lá foi chamada uma pastora para orar, para pregar. E eu fui aflita e falei para Deus antes de eu sair do meu quarto, Senhor, hoje é o dia da resposta. Seja feita a tua vontade, mas meu coração falava assim, Senhor, não me deixa não, né? E eu fui. Chegou lá, o culto acabou, foi o culto a coisa mais linda, mais bela, o culto, aquele culto de fogo mesmo, cair do céu, e o coração meu parecia que não estava lá, o medo. Ela entregou o culto, né? Fez tudo. E quando ela foi sentar, o Senhor falou para ela, era para dar um recado lá, que tinha uma mulher que tinha pedido um recado, tinha uma pessoa que tinha pedido um recado dele, e que ele tinha mandado o recado para ela. Que ele ia dar o casamento para ela. Nossa. Que ela ia casar.
Então, assim, algo que é meu casamento foi permissão de Deus. Amém. Porque eu pedi ele, eu sabia que eu não tinha oportunidade de casar mais, porque se eu respeito a palavra do Senhor, mas eu fui no pai, né? Eu fui direto no pai. E ele me deu a permissão de casar e que ele ia me dar o casamento. Aí que eu fiquei mais feliz, né? Eu achei que meu casamento ia ser algo, eu devia ter trazido as fotos. Eu achei que meu casamento ia ser algo simples. Meu casamento foi um casamento eu ganhei vestido de noiva, eu ganhei a festa, eu ganhei os garçons, eu ganhei tudo. E Tudo. você estava esperando? Não, eu não imaginava. Eu pensava que eu ia no civil, que eu ia casar no civil, e ele ia ficar por isso mesmo. Para mim já estava bom demais, só Deus ter me dado a oportunidade de ter casado e não viver a minha vida só, porque Deus me conhece, porque Deus conhece cada um. Então, para mim já estava ótimo. Aí eu ganhei civil. Eu tô falando ganhar sem pagar. Eu ganhei civil, eu ganhei decoração, eu ganhei tudo na igreja. Eu casei na igreja e no civil. Coisa assim que eu acho que era o meu sonho dentro do meu coração, só que eu não expressava, porque eu sabia que não ia realizar, né? Mas o nosso Deus é tão lindo, ele é tão grande, que ele sabe os nossos desejos, né? Ali, meu casamento, eu casei com esse rapaz, nós casamos, e a minha vida aí que mudou, né? Veio bastante lutas, veio bastante batalha, mas eu sempre na presença do Senhor, né? Comecei a orar, comecei a buscar o Senhor, a jejuar, e comecei a ver que eu tinha feito tudo na minha vida, naquele caminho ali, foi tudo. Eu não sei se foi permissão de Deus de eu ter passado por tudo aquilo, para mim hoje ser o que eu sou. Hoje eu morro de medo de ficar longe de Deus. Eu morro de medo de errar, eu morro de medo até de ter pensamentos ruins. Infelizmente, nós não mandamos nos nossos pensamentos. Mas eu tenho um temor muito grande pelo que Deus fez na minha vida, pelo que Deus tem me arrancado, o que Deus fez na minha história. Hoje eu sou testemunho dentro da minha casa, sou testemunha dentro da minha família que eu não era. Sabe, você chegar e alguém lá da sua família, só você não escutar, mas assim, você vê alguém comentando que se alguém falou, né, minha cunhada mesmo, conta meu testemunho, ela é pastora, ela conta assim, ela fala, gente, a minha vida, olha o que é a vida dela hoje, é testemunha a vida dela. Não tem ninguém para falar mal dela, é testemunho, sabe assim? Então eu fico muito feliz das pessoas comentarem, eu não vejo mais ninguém falar, apontar o dedo para mexer na minha ferida, mas eu vejo dizendo que é testemunho, o que eu vivo, sabe? Então assim, é muito bom o que Deus fez na minha vida, eu fico muito feliz. Mas você disse que no início que você se converteu foi muito difícil, né? Muito, foi Muito batalha. difícil, muita batalha. E você deu fez igual o povo lá que saiu do Egito, olhou para trás e falou assim, mas você não chegou a olhar para trás? Como é que foi? Porque você começa o testemunho que a gente conta, né? Que tá no Culto na Roça, dizendo, eu não imaginei que ia ser tão difícil. Não. Se eu falar para você que a gente não voltar para aquele mundo, mas que desistir já, a gente dá no começo, porque é muito medo. Porque tem pessoas que, Esther, que vai para o mundo, que vai para a igreja, ela não aguenta o peso espiritual. Ela não dá conta. E eu entendo. Porque o que eu passei, eu dei vontade de parar, mas eu tinha medo de parar e morrer. Porque eu sabia onde que eu estava. Sabe quando você está no meio, uma caixa de marimbondo está ali, quietinha, e você vai lá e mexe. E eu não atingi, não foi uma caixa só, foi vários. Então, assim, eu tinha ciência de tudo aquilo ali. Eu não tenho medo do diabo, sabe? Eu tenho medo de Deus, né? Mas ele vem para nos atacar todos os dias, e a gente tem que estar alicerçada, né? Eu escutava as vozes, ele me quis me colocar como doida, como louca, o diabo. Como que é isso? É algo assim. Ele fala como nós está falando aqui. Por isso que a gente tem que saber discernir. Muita gente fala, será que é de Deus? Será que não é? A gente tem que saber discernir a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela acalenta o nosso coração. A voz do inimigo, ela traga medo. E aí você falava para as pessoas que você estava ouvindo e o povo achava que você era louca. Louca. Eu passei por louca, né? Eu passei por louca. Eu fui no médico e... Isso eu vou contar. Eu fui no médico, eles me deram caminhamento pro psiquiatra e pro psicólogo. Me proibiu de dirigir, me proibiu de fazer muitas coisas. Eu não podia ter faca na minha casa, eu não podia ter isso, eu não podia ter nada. Eu tive vontade de matar meu filho.
Nossa. Meu filho tinha 3 anos de idade. E Eu chorava, ele falava, mata. Eu chorava, mata. você ouviu o diabo falando isso pra Aham. você? Pra matar o meu filho, eu olhava ele brincando assim, ele tinha um amor comigo até hoje como ele tem. Ele falava pra mim, mata. Eu pegava a faca, eu escondia as facas. O meu marido ia trabalhar com medo dele voltar e ter notícia ruim. Nossa. Eu chorava dia e noite dentro do meu quarto pedindo socorro, Deus. Você viu muita opressão, hein? Muito. E eu ouvia coisas assim absurdas, sabe? Trem assim que eu falava, gente, por que comigo? E eu cheguei e falei um dia pra Deus, por que comigo? Falei pra Deus, eu tô louca, por todo mundo tá me chamando de louca. Eu cheguei um dia tão feliz, eu tava tão feliz. Cheguei no portão da casa da minha cunhada, e minha cunhada falou assim pra mim, ela não me viu. Eu fui buscar o meu filho que tava lá. Ela falou, deve estar louca mesmo, tá esquecendo até o filho. Nossa. Isso doeu em mim, sabe? Eu cheguei lá no quarto, eu só cheguei lá e falei, Jesus, eu não sou louca, o Senhor sabe o que eu tô passando. E muita gente falava que eu estava louca, muita gente, bem parente mesmo, falava que eu estava louca. Só minha mãe, Deus só não deixou minha mãe saber. Parece que não era para ela saber, Uhum. né? Ela parou, não quis mais lá em casa, paralisou assim, não quis mais. E ninguém sabia. E meu primo, que é afastado da presença do Senhor, só chegou um dia e falou assim: vocês não sabem o que ela está passando, então vocês não podem ajudar, então cala a boca, porque isso aí é um processo de Deus. E ele falou ainda: esse é um processo de Deus de libertação na vida dela. Não é loucura. Você vai ver o testemunho dessa mulher. Ele só falou isso para elas. E ele, desviado, bebendo, falou para Nossa. elas. Teve mais visão e discernimento. Aí eu ficava com medo, porque era uma coisa muito, muito louca. Eu vi um pastor, isso eu nunca contei para ninguém. Eu via um pastor, eu olhava para ele, soprava no meu ouvido, falava do pastor. E eu chorava. Porque eu não queria ter pensamentos ruins. Eu achava que era eu que estava tendo aquele pensamento. E eu evitei até de ir para a igreja. Porque se eu ia, e se eu estava indo para a igreja, eu sentava no banco, orava. Quando eu começava a orar, eu sentava, aí começava a falar do pastor. Para mim. Contar a vida do pastor. E eu me sentia assim, xingava o pastor, falava coisa do pastor. E eu falava, Senhor, eu estou demoniada. Eu falava, será que eu estou endemoniada? Não tem lógica uma coisa dessa. É terrível o que eu estou passando. Eu vou para adorar, eu vou para isso, eu vou para aquilo, e eu venho para cá, ver o inferno aqui dentro. Eu falava, porque era terrível. O mundo espiritual, o mundo espiritual é terrível. Muita gente está dando como louco aí, não é louco, não é loucura. Isso eu posso provar, né? E tanto que eles me deram o caminhamento e eu cheguei dentro do meu carro, rasguei o papel e falei, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, psiquiatra do psiquiatra, psicólogo do psicólogo. Pai, eu não vou passar por isso aqui. Eu não vou passar por isso aqui. Eu vou chorar todos os dias. Perdi serviço, porque eu não tinha condição de trabalhar. Meu patrão viu que eu não tinha condição de trabalhar. Eu era muito verdadeira e sou muito verdadeira. Eu não tinha condição de trabalhar, pedi conta para ele. Ele falou assim: não, eu tô vendo o seu estado, eu vou te demitir, você vai ganhar tudo certinho. Porque eu tava muito terrível. Eu vi o próprio diabo. O próprio diabo, eu vi. Como foi? Ele tem um corpo humano, o rosto deformizado. O rosto dele é horrível. Horrível. É terrível. Só que eu não senti medo, porque eu sabia o que era. Né? Ele dentro do meu quarto, olhando para mim. Eu estava dormindo, eu senti algo e acordei. Como várias vezes eu acordei querendo me sufocar, me matar. E eu acordei. Quando eu acordei, ele estava de olho em mim. É um corpo normal, de homem grande. Só que o rosto dele é terrível. O rosto dele é. Eu não sei nem explicar como que o rosto dele é. Não é esse rosto de bicho igual mostra na televisão. É um rosto horroroso. Mas eu não tive medo. Né? Eu acordei, fui pro joelho orar, né? Orei e voltei a dormir normal. Aí no outro dia eu contei pro meu esposo. Aí ele olhou assim pra mim, que meu marido, ele acredita, ele começou a acreditar, né, nessas coisas. E eu contei pra ele. E eu comecei a orar dentro da minha casa, né? Porque eu sabia, meu menino falou assim pra mim. O meu menino mais velho falou assim, que não é o meu filho, é o meu enteado, né? Ele falou assim pra mim, tia Neta, eu tô com medo. Eu falei, o que foi? Eu vi um homem aqui dentro de casa.
E ele estava vestido de branco. Só que não é de Deus. Nossa. Aí eu falei, eu sei, Carlos. Aí ele falou, mas eu tô com medo. Eu falei, tá, nós vamos orar. Aí nós começamos a orar. Né? Nós começamos a orar. E esse menino meu, ele tem dom de visão, porque tudo que ele sonha e aquele coisa acontece. Então eu falo para ele assim, ó, nós temos que orar, porque se tem alguma coisa. Nós começamos a orar, né? E o outro viu um de chapéu pequenininho. Eu falei, meu Deus, minha casa tá cheia de demônio. Porque eu tava no começo, eu tava sozinha, eu tava lutando, eu tava assim, sozinha, que eu falo assim, não tinha ninguém. O apoio, né? Apoio. De oração, De oração, intercessão. não. Era eu e Deus. E aí, acho que os demônios veio tudo pra cima de vocês, sem nenhuma cobertura. Sem nenhuma cobertura. Sem nenhuma cobertura, só eu sozinha. Meu Orava. Deus. Eu fui para número 36. Emagreceu, hein? Orando e jejuando. Eu jejuava, se deixasse eu jejuava todos os dias. Todos os dias. Tinha a ver que eu fazia carreira assim, só com água. Para jejuar. Você viveu um processo de libertação. E orando e jejuando, e aqueles trem, aquelas coisas. Um dia eu estava deitada no colo do meu marido, que eu estava tão oprimida, triste, que eu não estava aguentando mais. Eu senti o peso dentro da minha casa, eu sozinha. E eu vi que eu senti algo passando a mão em mim para arrancar minha alma. Minha pele ficou toda dolorida. Nossa. Toda dolorida. E eu sabia o que era, porque ali pelo processo e pelas coisas que eu estava sentindo, eu sabia que aquilo ali... Eu penso assim, até hoje, Deus ele permitiu eu passar por isso sozinha, para mim ter experiência e saber. Eu queria te falar. Foi permissão de Deus. Porque eu senti ele querer arrancar minha alma. A minha pele ficou ardendo muitos meses. Ardendo minha alma. E eu falei, se ele tenta tirar nossa alma viva, e a gente ainda querendo lutar para ficar aqui nessa terra ainda, cheia de pecados, cheia de ganância, porque nós estamos gananciosos, nós não estamos gananciosos pelo céu, nós estamos gananciosos pela terra, né? Então, assim, o que Deus fez na minha vida, eu não vou dizer para você que eu não tenho medo, eu tenho medo, porque o mundo espiritual, eu tenho uma experiência, muita experiência, eu falo hoje para o meu pastor, assim, quando acontece algo na minha vida, que eu vejo, que eu sinto, eu falo, pastor, é assim, eu falo para ele, vai acontecer isso, eu senti que vai, eu sinto muito que vai morrer esse fulano, quando eu vejo a pessoa morre, entendeu? Então, assim, eu queria isso? Não queria, né? Então, assim, é algo que Deus me deu, se Ele me deu, né? Eu tenho que... Eu não tenho que chegar, eu não tenho coragem de chegar e falar, ó, fulano, você vai... Né? Eu não tenho, né? Mas eu chego e falo, ó, vamos orar, você aceita Jesus, né? Essa pessoa já estiver reconciliada com Jesus, então vamos orar, né? Mas eu sinto ali que aquela pessoa ali já vai partir. Então esse dom Deus me deu, né? Aí as meninas até falam para mim, ó, se você souber, não me conta. Não me conta. Não me conta, né? Então, assim, é algo muito que eu tive muita experiência com Deus. E Deus, eu falo para ele, eu comecei a amar, que coisa que eu não amava, que no começo que eu falei, que eu não tinha amor. Você falou que não tinha compaixão de ninguém. Não tinha compaixão. E Deus colocou um amor tão grande no meu coração, que eu falo assim, que amor é esse? Eu comecei a fazer obra social, né? Eu comecei a fazer marmitas, entregar para morador de rua e pregar a palavra do Senhor. Então eu comecei a ir para a Ceasa, fazer cesta básica, eu corri de cestas de alimento, para fazer obra social e com amor, sabe? Roupa, essas coisas, tudo que precisa. Então a gente vai correndo atrás para correr, eu falo assim, Senhor, não sou eu, é outra realmente, é outra pessoa. Então assim, um morador de rua, ele pode estar sujo, eu vou lá, abraço, ajudo, pego um cobertor. Então eu falo assim, é o amor de Deus mesmo, sabe? E sempre eu peço para o Senhor para mim ser imitadora de Cristo. Então assim, o que Ele fez na minha vida, eu falo, meu Deus, que coisa linda que Deus fez na minha vida. Então assim, eu sou grata por tudo que Ele fez na minha vida. Deus, Ele me tirou de tantas coisas, de tanta mentira, porque eu vivia mentira, sabe? Hoje eu conheço a verdade, eu conheço que é Cristo, né? E eu tive outra experiência também muito linda também, que eu até vi outras pessoas também que teve a mesma experiência que eu. Eu estava tão chorando, eu estava de jejum, e eu chorei bastante, porque eu estava sentindo tudo isso, eu via tudo, e não podia contar para ninguém, porque eu era louca, né? E eu deitei no meu sofá, de barriga para baixo, deitei de barriga para baixo, e
E lá eu cochilei. Aquele cochilo rápido que parece que foi eternidade ali. Ali eu peguei e sonhei ver uma pessoa, eu não vi essa pessoa, só escutava a voz dela parecia um som de águas bem bonito, que calentava o coração da gente, que acalmava. Ele falou para mim, eu vi um pé de árvore que não existe aqui nesse mundo nosso. Não existe. Eu já cacei em todo lugar que eu vou, eu caso. Nunca vi. Uma árvore linda, perfeita. Em cima dela estava cheio de galhos de uva, imensos cachos de uva, bem grande. Ele tinha uma mão bem grande, ele pegou só a ponta da uva e me deu essa ponta dessa uva. E me deu para me chupar ela, só que ele me deu bem pouca. E eu chupei, ela era mais doce do que o mel. Umas uvas doce que derretia assim, coisa mais maravilhosa. E eu estiquei a mão para ele, falei, eu quero mais. Aí ele falou, não. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, agora não tem mais, agora é só lá. Aí eu falei, só lá? Aí ele falou assim, só. E essa árvore, ela estava cercada, ela estava fechada, não ia ninguém lá. Aí eu falava bem assim, mas lá onde? Aí ele me explicou que era para mim continuar, que lá eu ia chupar delas. Então, eu podia estar passando por aquele processo todo, eu podia estar chamando de louca, de tudo. E eu acordei, assim, com a sensação que eu tive em um lugar. Uhum. Aí eu falei, aquele era para me continuar. Aí que eu continuei. Continuei, foi passando lutas, foi passando aquelas lutas espirituais mesmo, de vozes, de coisas. Aí eu fui atrás, né? Porque a gente também, Deus deixou os médicos pra gente, Uhum. né? Eu sabia que era espiritual, mas eu também tinha que Uhum. saber. E ali eu peguei e eles falaram que era TCC, era, como é que falava? TCC não, é transtorno obsessivo compulsivo. Porque eles têm, para as doenças, né, espirituais, eles colocam esses nomes pra gente, tá. E dá muito remédio. E daí eu falei assim, eu não vou tomar. Eu não vou tomar. E fui pesquisar sobre isso, né? E fui pesquisar, falei assim, eu não sou louca. O senhor sabe. O homem, e não tem cura essa doença, viu? Nossa. Ela não tem cura. Eles dão medicamento para calmar e para as pessoas viver. Não tem cura. Você pode pesquisar que não tem cura. Ela. Eu falei, mas pro meu Deus tem cura. E eu falei para Deus, um dia eu estava bem, por causa disso, eu estava bem, eu sentei com a Bíblia na mão, no fundo da minha casa, e olhei para cima. Vinha um passarinho. E eu, dentro da minha mente, conversei com Deus e falei para ele assim, Senhor, se eu não me lembro muito bem o que eu falei, mas eu falei para Deus, faz esse passarinho voltar para trás se o Senhor é comigo. Que oração, hein? Falei desse jeito. E o passarinho foi lá na frente. O passarinho deu a volta. Quando o passarinho deu a volta e passou de novo em frente de mim, eu chorei. Eu chorei tanto, entrei para dentro e comecei a conversar com Deus. E eu falei assim para Deus, dentro da minha casa, da minha cozinha, e falei assim para ele, se o Senhor não falar comigo hoje, eu nunca mais piso o pé em igreja nenhuma. Eu saio das igrejas. Aí a minha vizinha, que Deus é assim, ele escuta o que a gente fala e vai lá e fala para outra, fala assim, vai lá falar para ela. Aí ela foi lá na minha casa e falou assim, vai para a igreja hoje? Aí eu falei, não, tô muito triste, tá acontecendo coisas comigo e eu, né, eu tava muito triste. Aí ela falou assim para mim, se Deus não falar com você hoje, você nunca mais pisa em igreja nenhuma. Nossa. Deus contou, foi tudo aí. Eu falei, embora. Aí ela falou, embora. Eu falei assim, tá hora, eu passo e te pego. Aí ela falou, embora. Esse foi o nome dela, é Márcia. Ela tava no dia, ela ficou... nós fomos, chegou lá aquele culto maravilhoso e tinha um hino na minha cabeça que não saía dentro da minha cabeça, só que eu não dava conta de cantar, porque eu tava tão tribulada. Eu tava ao redor de demônios e eu tava sozinha e tava tão difícil para lutar e eu orava, eu jejuava noite e dia. Eu emagreci jejuando e tentando, sabe, fazer as coisas certas para tirar, mas aí Deus sabia o tempo certo. Cheguei na igreja. Primeira coisa que passou foi o hino. Aí o hino abriu na minha mente. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que vai acontecer aqui? Eu já comecei a ficar. E ela olhou para mim. Ela balançava a cabeça assim. Acho que ela já sabia das coisas, né? Ela balançava, né? Eu falei, meu Deus, o culto foi todo para mim. Deus falou coisa para mim. Primeira coisa, ele falou para mim assim: você cheira como uma rosa de Saron para mim. Eu nunca tinha ouvido Deus falar comigo do jeito que ele falou. E ele falou para mim que Satanás foi até ele
Que Satanás queria tirar minha vida. Pedi permissão a Deus para tirar minha vida. Para me deixar louca, que ele queria me levar para o hospício. Do hospício lá eu ia tirar minha vida. Porque foi assim, que era para me tirar a vida do meu filho, que eu não ia aguentar, ia me levar para o hospício, lá eu ia me tirar minha vida. Nossa. Isso foi revelado na igreja. Que eu ia ficar na igreja, que eu ia tirar minha vida dentro do que saiu. hospício. E eu estava tomando remédio escondido para acalmar. Ninguém sabia. E Deus falou, tá tomando até remédio escondido. E eu estava tomando, porque eu não aguentava, estava muito, e eu pensava que eu já estava indo na cabeça dos médicos, que eu estava ficando louca mesmo, né, com aquilo tudo. Então, assim, eu via coisa... Você não queria tomar, mas quando vinha a crise, aí você ia Eu lá e corria e tomava. tomava. Porque você precisa de receita. E tinha uma amiga minha que estava tomando, que estava depressiva, e estava falando assim, pô, ela tá depressiva, eu vou lá, ela tem remédio, eu vou pegar. Aí eu conversei com ela falou assim, eu vou te dar, mas não pode tomar muito, tá? Eu falei, não, só quando vinha as coisas eu vou tomar. Aí eu peguei e comecei a tomar. Aí até isso Deus falou lá. Que eu estava tomando remédio, né, escondido. Falou tudo, tudo, tudo. Eu falei, meu Deus. Aí eu tive a certeza que era para mim continuar. Que eu não ia morrer, eu vou morrer. Né, que eu vou morrer, mas eu vou morrer quando Deus permitir. Mas eu tive muita experiência, muita batalha espiritual. A batalha pior, que eu falo até hoje, que eu eu bato no pé, que quando alguém começa dentro das igrejas, a batalha espiritual, gente, a gente tem que ser coberta de oração. A gente é pastor, é pastora, quem for. Nós temos que cobrir uns aos outros de oração, porque a batalha espiritual, ela mata a gente, ela destrói a gente. Ainda mais que você vive um podridão e você vai para a presença do Senhor, o inimigo ele não vai deixar você passar batido. Ele vem para cima de você com fogo mesmo, é para te destruir. Mas Deus tem um fogo santo que nos protege, né? Então, assim, o que Deus fez na minha vida foi muito lindo. Eu passei por muitas batalhas, veio momentos na minha vida também, de financeiro, que o inimigo falava, né? Vinha aqui assim, ó, você pode voltar, né? Só que eu repreendia e falava, não, eu prefiro Deus. Eu falei para o Senhor, prefiro, Jesus, morrer do que voltar para aquela vida. E eu falei uma oração um dia para Deus. Falei para ele assim, uma oração, foi bem clara a oração que eu falei, Senhor, se um dia o Senhor achar que o Senhor não acha, eu tenho certeza que eu vou voltar, o Senhor me leva antes que eu perca a minha salvação. Porque eu tenho certeza que o céu existe. Eu tenho certeza que tem uma salvação e meu nome está no livro da vida. Porque eu não vou passar por isso tudo que eu passei, essas experiências, tudo que o Senhor fez eu passar para mim ir para o inferno. Eu tenho certeza que o Senhor fez essa experiência para mim ver que tem um Deus que me ama, né? Fiz essa oração para o Senhor. Então, assim, eu não volto para nada do que eu fiz, né? E eu tento, hoje até, meu marido aceitou Jesus um tempo, aceitou não, ele aceitou e depois foi beber cachaça, né? Que é difícil. Outro processo. Foi. Aí eu falo para o Senhor, Senhor, eu só separo só no dia que o Senhor levar eu, ou então ele. Mas eu vou lutar até o último dia. Porque Deus, ele me deu uma sabedoria que eu não tinha. Tudo para mim é novo hoje. Né? Muitas pessoas me conhecem, falam, é tudo novo, não é a mesma mulher, né? Até as minhas amizades, Deus não tem uma amizade mais, outro tipo de amizade. Eu entro no prostíbulo, eu já entrei uma vez para pregar, para falar do amor de Deus. Eu não tenho vergonha, eu falo para Deus. E quando eu quero falar para pessoas também, que quando a gente tem vontade de falar o testemunho, que muitas pessoas hoje em dia tá presa dentro de um testemunho que não tem coragem de contar, porque foi ex-garoto de programa, fez algo. Então ele tem aquela barreira, aquela barreira ele trava ele. Eu sou liberta. Eu sou liberta hoje. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu fui garota de programa. Eu não tenho vergonha de dizer que eu já fiz coisas erradas na vida. Eu não tenho. Você sabe por quê? Porque Deus me lavou. Ele tirou essa mancha de mim. Mas Ele quer que eu fale para muita gente ter coragem, né? Porque tem muita gente dentro da igreja triste. Esses tempos eu dei meu testemunho dentro da igreja e eu vi que a mulher ela ficou impactada. Ela ficou assim que ela chorava porque eu senti que ela era, sabe? Eu vi que ela era. Passou pela mesma história. Mesma história, só que não tem coragem de se libertar. Né, ali de se libertar, assim, de contar o que foi, porque quando você conta isso, parece que tira um peso das suas costas, você se sente liberta, se sente perdoada. Eu fui perdoada por Cristo, porque todo lugar que eu vou, eu sei que eu fui perdoada. Eu me sinto leve. Até quando eu tô com o joelho no chão, eu sinto que
Quando a gente faz algo de errado e quando a gente faz alguma coisa, mesmo quando a gente se coloca o joelho no chão, você sente o peso e você sente a leveza, né? Uhum. Eu sinto leveza, que eu fui perdoada, sim, por Cristo, por tudo que eu fiz. Só que tem muitas coisas que a gente todos os dias peca, a gente somos Uhum. pecantes. Mas o que Deus fez na minha vida foi muito lindo. Eu sou grata muito do que Ele fez, né? Aí igual eu estava te contando, né, da missionária que falou para mim aceitar Jesus. Aí ela falou para mim que eu ia perder um filho, né, que eu não ia perder um filho, do jeito que ela falou, Uhum. conforme assim, né? Que Deus ia fazer na vida dela, que ela perdeu um filho, perdeu e foi perdendo, né? Eu falei, meu Deus, será que Deus, Senhor, eu vou perder meus filhos, Jesus? E comecei a falar com Deus, né? Eu engravidei. Nessa trajetória minha de eu ter engravidado, eu perdi esse bebê. E eu queria muito, né? Aí eu lembrei da missionária dizer que ela tinha perdido um Deus já tinha filho, te mostrado. que ela tinha perdido, que ela tinha perdido um filho, né? E que Deus ia fazer na vida dela do mesmo jeito que fez, que ia fazer na minha vida, no mesmo jeito que fez na vida dela. Aí eu perdi esse bebê. Aí eu falei, meu Deus, falei, Senhor, mas tem tanta coisa ainda, Senhor, será que eu dou conta, né? Então, assim, tudo Uhum. que Deus me falou acontece na minha vida e está acontecendo na minha vida, né? E Deus falou que meu marido ia ser um pastor, né? Eu Uhum. tô orando. Vai ser, em Eu tô nome de orando. Jesus. E deixa eu te falar. E aí você foi nesse culto, né, que você estava prestes a desistir. Deus usou aquela mulher tremendamente para sua vida. E você continuou nesse processo de libertação. Quando você sentiu? Porque talvez tem gente que tá ouvindo a gente e tá falando assim, gente, eu tô nesse processo de libertação que ela tá falando, né? Às vezes tá ouvindo voz, tá sentindo a opressão, decidiu aceitar Jesus, decidiu se posicionar e às vezes não tá aguentando esse peso e tá achando que nunca vai passar. Quando você sentiu que acabou esse processo, que você, esse processo de não ver vultos, de não ouvir vozes, o que que aconteceu? Quando acabou isso? Esse processo acabou quando eu comecei a obedecer ao Senhor. Hum. Quando eu comecei a fazer o que Deus queria. O que Deus quer mais da gente. Porque se você trabalha para Deus, Ele trabalha para você. Ele faz para você, né? Eu comecei a fazer, eu comecei a correr atrás, eu comecei a me envolver na obra do Senhor, né? Eu comecei a me posicionar do jeito que Deus queria. Tinha dia que eu não escutava nada. No dia que eu estava na obra, que eu passava o dia inteirinho na obra, trabalhando, fazendo a obra social para Deus, correndo atrás das coisas para o Senhor, né? E aquela correria dentro da igreja, fazendo isso, fazendo aquilo, eu sentia paz, eu sentia, parece que eu estava sendo carregada, literalmente carregada. Aí eu entendi que eu tinha que trabalhar na obra do Senhor, né? Uhum. Não tanto mais, eu falo assim, que tanto que tinha dias que meu marido falava para mim "Não, você tá orando demais, você tá jejuando demais, não sei o quê. Eu, não, calma, eu falei, não, vou parar um pouco e vou focar mais nisso. Hum. Eu comecei a focar e orar sempre em espírito, ou sempre, né? As pessoas até tem hora que fica, sabe o que eu tô fazendo. Então, assim, logo começou a ficar leve. Os pensamentos parece que mudou de uma hora para outra, ficou leve minha cabeça. Não tinha mais, eu podia olhar para as pessoas, né? Eu já podia conversar com as pessoas, bem, conversar. E fui saindo essas coisas, né? Eu não escutava mais já, não, acho que não tinha mais permissão mais para falar comigo, para me perturbar. Então, assim, não sentia mais. Aí foi ficando devagar e orando e jejuando. Não tanto quando eu orava, né? Uhum. Mas quanto você mais busca, Uhum. mais você vai ouvir dos dois lados. Uhum. Dos Você dois fica lados. sensível ao mundo E espiritual. espiritual. Você vai ouvir dos dois lados. Aí eu fiquei orando menos, Uhum. jejuando menos, né? Uhum. Porque eu orava quase o dia inteiro. E eu comecei a orar menos e comecei a focar na obra. Que nós fomos chamados. Deixa eu ver onde é que fala na palavra do Senhor ali. Eu vou lembrar e vou falar para vocês. Então tem tempo, nós temos para tudo. Mas o que que é esse focar na obra? Porque assim, quem tá no processo de libertação, para as pessoas entender. Ela fala assim, como que eu vou colocar ela para estar envolvida na obra se ela tá no processo de libertação? O que eles fazem geralmente é deixar a pessoa no canto. Só que esse negócio de você estar envolvido na obra, trabalhando na obra, é o que te ajuda. Só que não é, às vezes, não sei como que era o seu caso, se eu trabalhar na obra. Se era pregando, se era cantando, ou se era ali
ajudando Era a servir. ajudando a servir, ajudando a servir. Porque eu não tinha cabeça para pregar ainda. Eu não tinha cabeça para Para louvar que as pessoas ainda. entendam o que é esse trabalhar na Isso, trabalhar obra. na obra. Tipo assim, tem uma obra para fazer, eu vou. Eu vou, irmã. Então, se doar para Deus, porque várias vezes eu estava ali na obra, caladinha, sem ninguém falar comigo, e Deus ir lá e falar comigo. Usar a serva para falar comigo. Você entendeu? Uhum. Então, assim, teve uma vez que eu estava dentro da igreja, Deus usou uma pastora, ela veio só para falar comigo, ela falou. Olha só. Ela falou, foi no público, a igreja toda chorou, a igreja toda foi toda só e falando em língua, Que aquela lindo. sapatinha, coisa mais linda. Ele falou comigo. Então, assim, eu vi que naquele momento ali eu era importante para Deus. Uhum. Então, o que eu fazia era pouquinho, mas era um pouquinho que Deus estava me libertando. Aí eu comecei a ver, né, que eu era importante para Deus. Aí eu comecei a trabalhar para o Senhor. Aí eu comecei, a minha pastora viu que eu tinha vontade de fazer e que eu precisava de uma ajuda para sair também daquele ali, né, a minha pastora. Que eu posso até falar o nome dela, minha ex-pastora, uma mulher que eu amo bastante, que ela Sim, sabe disso, fala. né, a pastora Valma. Então, assim, ela me ajudou bastante, a pastora Valma. Então, eu sonhei que ela ia me vestir, né, com um jaleco branco, né, que foi o cargo que ela me deu. Aí foi quando Deus começou a me dar as coisas, né, que ele falou que ia me dar. E eu sonhei, falei, gente, um jaleco branco. Aí ela mandou me chamar e falou para mim, né, que Deus ia derramar. E eu falei, meu Deus. Eu falei, Jesus já tinha me mostrado, né? Aí eu comecei. E aí, nisso aí, Deus foi cadeando as coisas. Eu fui começando a falar, já fui começando a ganhar oportunidade na igreja. Deus já foi começando a me libertar, né, de todo. Já não existia mais ali demônio, já estava limpa, né? Então, assim, porque é um processo, a gente acha que o Satanás vai sair da gente de um dia para o outro, não vai, não. É uma sujeira muito grande, é muito carrapicho, né? E ali Deus foi tirando aquilo ali de mim, foi tirando. Quando eu pensei, eu já não estava mais imortável, eu estava sarada. Quando o médico falou que não tinha cura, eu estava curada, eu estava liberta, eu estava pregando, eu estava falando do amor de Deus, eu estava abraçando as pessoas na rua, eu estava sendo amada dentro da minha casa, amando dentro da minha casa, né? E um dia meu irmão, muito grosso, porque eu tenho um irmão que falta só esse agora. Amém. Ele falou assim para mim um dia sentado na minha sala sentado na minha sala da minha casa, né? Ele e meu marido conversando lá e ele me viu, eu saí do quarto orando e ele falou assim para mim: eu não aguentaria o que você aguentou. Eu pararia. Quando o meu irmão falou isso para mim, só eu olhei para trás e falei: Senhor, obrigada. Obrigada, porque era o único que eu achava que nunca ia me reconhecer. Você lutar, ele falou, você lutar por nós, né? E eu não aguentaria. Então, assim, eu vi que viu só de um lado, mas de todos os lados as pessoas estavam vendo que foi transformação, foi mudança ali, Deus me renovou por dentro, por fora, sabe? Então, assim, no meu setor, eu era muito mal falada, muito mal falada. E as mesmas pessoas que falaram de mim, hoje eu ajudo todo mundo, sabe? Hoje as pessoas chegam em mim, veem, me contam as coisas, os testemunhos, então assim, fala assim que não acredito que Deus fez na minha vida. Assim, Você virou um testemunho vivo. vivo. Muito que eles fizeram, sabe? É a coisa mais linda. Eles entram na minha casa assim e eu fico assim, falo, Senhor, tem hora que eu falo para Deus, Senhor, eu mudei, eles veem isso mesmo em mim. Porque se você falar que você mudou é fácil, né? A gente a boca da gente fala o que quer, né? Mas outras pessoas falar e a gente fala, realmente eu mudei mesmo, né? Eu vejo meus filhos falar para mim bem assim, mãe, quando eu crescer, eu quero ser como a senhora. Amém. Crente, eu falo, meu Deus. Então um orgulho muito lindo. Então, assim, eu fui liberta dessas vozes, eu fui liberta desse processo dentro de mim. Eu não tinha vontade de ficar com meu marido, eu não tinha nada, porque para mim tudo era pecado, para mim tudo era. Falava para mim, né? E teve uma vez, e isso eu quero até falar para as mulheres que estão passando por isso, porque eu sei que tem muitas mulheres passando por isso. Que está rejeitando o esposo, que está dentro da igreja passando por esse tipo de processo, não quer ficar, né, com o esposo, e que a gente chora para não ficar com eles, né? Porque o Gabiru lá fala pra gente não ficar, né? Que é errado, que é pecado, que a gente tá pecando aquilo ali. E a gente põe aquilo na cabeça, a gente não quer ficar com o marido da gente. Aí vem uma traição, aí vem coisas piores pra gente, né? E eu senti. E teve um dia que eu fiquei com meu marido e eu fiquei com tanto nojo, aí ele falou bem assim pra mim. Meu marido saiu, aí ele falou bem assim pra mim: você gostou, né? Eu fiquei com você. É que eu senti mais nojo.
Nossa. Ele usou meu marido para ficar comigo. Meu Deus. Aí eu chorei. Aí que eu ficava com mais. Aí eu falei assim: agora vamos pra guerra. Agora eu vou aprender a lutar agora. E fui pra guerra. E comecei a orar. Que a mulher sabe, ela santifica a casa, né? E eu comecei a orar, e comecei a falar com meu marido, e comecei a orar. E eu comecei a tirar aquele medo, porque ele sabia que eu estava com medo de ficar com meu marido, né? E eu comecei a orar, e comecei a buscar o Senhor, aí eu tirei aquele medo, né? Pedi a Deus para tirar aquele medo de mim, porque não era pecado, eu já estava casada, eu já era casada, né? Eu não tinha mais culpa, né? Então, assim, Deus foi tirando aquilo de mim e logo acabou tudo. Eu fiquei livre, livre de pensamentos ruins, livre de tudo. Eu comecei a trabalhar, Deus me devolveu tudo que Deus falou que ia me devolver, Deus me devolveu. Suas guerras em oração e jejum, né, Marinete? Isto, oração e jejum. Marinete, e você contou no culto na roça, você veio no culto aqui, e eu ainda não... O pastor José Carlos orou por você? Sim, sim, E sim. eu vi que você contou algumas coisas lá, assim, meio solta, em relação do que aconteceu. Como que foi isso? Você passou por um processo de libertação, onde que o inimigo se manifestou? Sim, Foi se isso? manifestou aqui. Eu era nova convertida, estava passando o processo. E eu sabia que aqui eu tinha uma amiga minha que mora fora do Brasil hoje, né, Jaqueline. E ela chegou em mim e falou assim: "Vamos cortar a roça?" Não, eu minto. Deus me perdoa. Foi a Poliana. A Poliana. Foi a Poliana. Que a Poliana e a Jaqueline, sua vizinha, as duas fez Isso, parte da faz equipe, da né? equipe. Poliana faz. Aí ela pegou, né, e me chamou. E falou assim: "Bora cortar a roça?" Eu falei: "Bora." Aí ela falou pra mim: "Bora que lá vai ser bom, vai orar." E eu tinha medo de tudo. E a Poliana sabia, que a Poliana também foi uma pessoa muito de Deus na minha vida, que a Poliana me ajudou bastante, que ela é bem atrevida, a Poliana, não sei se você já viu assim, né? Ela é bem assim, né? E então assim, ela me ajudou bastante. Então assim, eu falei: "Bora." Mas eu tinha medo de muita coisa, porque eu sabia, eu via as coisas, só que eu tinha medo de ter rejeição, porque as pessoas me chamavam de louca, né? Aí eu vim aqui, cheguei aqui, veio ela, veio a Jaqueline, tudo. Aí nós pegamos e o pastor Zé Carlos viu algo em mim, só que ele não quis orar. Ele falou assim: "Vai dar trabalho, eu vou deixar para orar no final. Aí você e o pastor Zé Carlos estavam orando. Eu não lembro dessas coisas, conta. Aí você, mas estava duas filas, mas o pastor Zé Carlos estava orando, né? Aí eu peguei e fiquei na fila. Eu não queria mais pro pastor Zé Carlos, porque ele não orou na hora que eu queria ter orado naquela hora, porque eu queria ir embora. E o culto aqui acabava bem tarde. Aí eu peguei e falei bem assim: "Eu não quero, vou orar com a, né, com a Esther." Aí foi outra mulher para você. E essa mulher tava lá dando trabalho. Aí o pastor Zé Carlos orou rapidão pra mulher e me chamou. Não me deixou por último. Eu e a Jaqueline. Aí ele pegou, né? Você tava lá orando, né? Já tava quase terminando, ele me chamou e eu fui. Só que eu não queria mais ele. O bicho já tava com raiva dele, né? E ele me chamou. Aí quando ele pôs a mão em mim, papo, caiu na hora. Caiu. Aí o bicho que tava falou tudinho, trem ruim. Depois as minhas te contou. Me contaram tudo. Não, eu escutava. Você escutava? Eu escutava. Nossa. Eu tinha aceitado Jesus, né? Eu escutava, só que eu não mandava no meu corpo, eu não mandava na minha boca, eu não mandava em nada. Mas você escutava? Eu escutava tudo. Tinha ciência de tudo. Eu fiquei ciente de tudo. Ali, ele machucou meu corpo inteiro, inteiro, inteiro. No outro dia eu não falava, você não ouvia o que eu falava. Ele machucou minhas cordas vocais, ele machucou tudo. Tudo que ele podia fazer comigo, ele fez. Ele machucou. E ali ele pegou, e teve coisas que eu também não prestei bastante atenção, porque eu queria que ele saísse, eu estava com medo, porque queria era Deus, não queria, né? E ali ele falou assim para mim, ele passou o Zé Carlos, né, falando com ele, e ele falou assim para mim que eu era dele, que eu tinha traído ele. Que não é, que ele andava comigo desde quando eu era pequena. E que eu fui por filho do homem, que eu tinha traído ele, e agora ele queria acabar com a minha vida. Nossa. Que eu era dele, e que ele não ia deixar eu servir, né, a Deus, né? E que ele ele falou assim, que fez isso tudo pra mim. Aí outra de novo, ele falou aqui na minha própria boca, que era pra mim ficar louca. Olha. Que ele ia me matar como louca. E que eu não ia ir pra lugar nenhum. Ele falou tanta coisa, falou que eu queria tudo, falou dos meus vizinhos, que me chamava de louca, por causa que eu estava realmente louca mesmo. Mesmo, né? Parecia que eu estava louca, mas eu sabia que não era louca, né?
Aí ele falou também que não queria que eu casasse com meu marido, porque Deus tinha um plano na minha vida e na vida desse homem que me tirou do prostíbulo, porque meu marido ele me tirou, Uhum. né? Então assim, ele falou que Deus tinha um plano, que ele gritava e falava assim: "Mas por que que você não quer que os dois casem?" Aí ele falava: "Ele tem um projeto na vida deles e eles vão ganhar alma." Nossa. Aí ele gritava, né? E falava, me xingava e falava que ia me matar e que eu tinha traído ele. E aí eu fiquei com medo, porque eu não tinha reação, meu corpo não tinha reação. Eu queria que saísse esse trem de mim, ele não saía, né? E eu escutava tudo, 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 tudo. A coisa assim que eu perguntei até depois, né? Uhum. Aí eu falei assim, gente, eu tô escutando tudo, mas eu não tenho coisa na boca. Não, minha boca falava, mas eu não falava, Uhum. entendeu? Uhum. Então foi horrível as coisas que ele falou. Muita coisa que ele falou, né? Então, assim, eu fiquei com muito medo. Aí, depois que acabou a libertação, tudo, né? Que depois desse dia, nunca mais eu caí demoniada. Glória a Deus. Aí eu fui liberta, 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 Glória a né? Deus. Ele falava que andava em cima da minha casa, que me rodeava tudinho, né? Porque ele queria me matar. E, realmente, ele queria me matar, né? Aí, quando eu fui liberta, depois desse culto que eu vim aqui, que eu já tinha passado por esses outros processos, tudo que eu te falei antes, que eu fui liberta mesmo. Mas que Deus marcou aquele dia para falar assim, agora, filha, eu vou arrancar tudo, agora você vai ser liberta. Glória Aí eu a Deus. comecei a trabalhar mesmo na obra, eu comecei a pregar, eu comecei a falar do amor de Deus, entendeu? Aí foi libertação mesmo, aí Deus tirou, arrancou tudo, minha casa mudou, tudo mudou. Aí Deus começou a me dar os bens, as coisas que eu tinha perdido. Uma vez você foi na minha casa orar, que eu Sim. tava bem perturbada, não sei se você lembra. Eu lembro que eu fui lá com a nossa equipe de intercessão na sua casa. Isso. Você foi lá e você falou algo pra mim que aconteceu tudo que você falou na minha casa. Eu só não lembro o que eu falei. Mas a gente lembra. Então, assim, depois daquele dia, você falou pra mim assim que Deus nunca ia deixar faltar nada na minha casa, que até o gás da minha casa ele ia prover, que nunca ia deixar. Sté, se eu falar pra você que se lá em casa falta um pão, eu vou estar mentindo. Todo mundo fica besta na minha casa, a prosperidade que tem na minha casa. Você lançou uma palavra aquele dia dentro da minha casa, sabe? As pessoas acham assim que quando a pessoa profetiza nas nossas vidas, fala o que Deus manda, tem muita gente que não dá crédito. Eu dei crédito, né? A minha casa é benção. Benção não só para mim, mas para muita gente que eu ajudo. Muita gente. Aí as pessoas falam assim, eu não me preocupo, porque sabe o que é confiar? Em Deus eu confio. Confio muito nele, porque tudo que ele falou para mim, ele cumpriu, né? E tem uma coisa muito linda também que eu achei também, que eu pedi Deus um carro, né? Falei para ele, Senhor, eu quero um carro. Eu tinha um carrinho, aí eu falei assim, Senhor, eu quero um carro para fazer a obra. Tava tão no carro, tá assim. Acho que foi mais ou menos uns 2, 3 dias, meu marido me liga e fala, vamos buscar seu carro? Eu falei, o quê? Vamos buscar seu carro. Eu tinha pedido Deus na minha mente, na minha cabeça. E ele pegou e falou, vamos buscar seu carro. Eu falei, o quê? Ele falou assim, eu comprei seu carro. Gente. Eu falei, não. Eu falei, comprei. Aí eu peguei, nós fomos, ele foi lá em casa, buscou nós, mas os meninos foram buscar o carro. E eu falei assim, meu Deus, que amor, Jesus, que o Senhor tem por mim. Detalhes. Então, assim, ele cuida de cada detalhe da minha vida. De cada detalhe da minha vida, Deus cuida, né? E outra também que eu quero falar também, que as pessoas não acreditam, Esther, é que nas nossas vestes como cristão. Fala. Eles não acreditam. Usar calça pode? Pode, não é pecado. Eu acho até bonito. Eu uso calça. Usar pode. Nós podemos usar qualquer tipo de roupa que a gente querendo. Eu perguntei para Deus, porque eu gosto de usar calça jeans, eu gosto de usar calça jeans com as blusinhas mais altas. E falei para Deus, Senhor, eu estava agoniada conversando com Deus, eu falei assim, Senhor, que roupa que eu tenho que vestir? Como que eu tenho que vestir? Né? Eu subindo a subida, quietinha, conversando com Deus, Deus bradou no meu coração com ordem e decência. Nossa, tão claro, né? Tão simples, tão verdadeiro. Então, assim, eu vejo que muita gente julga, estão me julgando as pessoas pela capa, porque tá com uma calça, porque tá com um short. Se ela tá vestida com ordem e decência, não tá provocando ninguém, ela tá bem vestida, né? Então, isso veio no meu coração e eu falei assim, Deus bradou forte mesmo, como assim? Eu falei, cheguei, arrupiei, né? Eu falei, Senhor, obrigada. Porque eu tinha mania de querer falar, não, gente, eu não posso sair com isso, eu não posso sair daquilo. Então, eu estava me previndo de muitas coisas, né? Achando que Deus não vai me mandar para o inferno por causa de uma calça jeans. Deus não vai me mandar para o inferno porque eu uso um brinquinho. Não vai. Mas ele vai mandar eu para o inferno pelas coisas que tem aqui dentro do meu coração.
sabe? Saber se vestir, a gente tem que saber se vestir, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? Aí eu comecei a ver as coisas, comecei a ver pessoas maravilhosas, linda por dentro, né? Por fora, eu falei, Senhor, me desculpa, a gente tem que pedir perdão para Deus pela maneira que a gente vê as pessoas. Eu tô falando isso para você porque aconteceu coisas que eu aprendi de uma maneira, nesses anos que eu sou crente, eu aprendi de uma maneira. Só que eu falei para Deus, eu quero aprender com o Senhor, não quero aprender mais com o homem. Com o homem, Senhor, a gente tem muitas falhas e peca machucando o próximo. Eu não quero isso. Se eu sou imitador do Senhor, eu não posso machucar. Aí eu entendi que as nossas vestes, ela fala assim, mas se a gente vestir com ordem e decência, vai entrar muita gente no céu usando calça, Esther. Muita mulher, sabe? Que tem um coração limpo, puro. Então, assim, eu vi um dia, eu julguei alguém dentro da igreja, na mesma hora Deus falou. Eu sabia que Deus estava falando comigo, porque eu estava falando da irmã, sabe? E depois eu fui perguntar para Deus, né? E ele falou, com ordem e decência. Aí eu falei, Senhor, me perdoa. Então, assim, eu vejo muitas pessoas falando, e eu fico assim, mas não é a forma que eu vejo mais, porque quem eu vi foi do Senhor, não foi do homem, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu não julgo mais as pessoas pelas vestes. Eu julgo, não tenho nem esse direito de julgar mais, né? Mas é muito lindo que Deus fez na minha vida, até reconhecer isso das vestes das pessoas, eu caminhei bastante. Porque a gente aprende de uma maneira, a gente tem que deixar Deus falar com a gente, né? E eu deixei Deus falar comigo. Então, assim, quando eu vejo, eu não julgo mais, eu deixo as pessoas viver do jeito que quer. Quem sabe a santidade dela dentro do seu quarto é só Jesus, né? Então, assim, a gente não pode vestir depravada, porque nós somos, né, cristãos, nós somos um livro que lê todos os dias. Mas o que Deus fez na minha vida foi muito lindo. Até nisso Deus me mudou, porque eu julgava as pessoas pela forma que elas se vestiam. Quando eu fui, né, me ensinaram assim. Eu fui ensinada assim, né? Ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, homem, eles colocam uma cruz em cima da gente que nem eles dão conta de levar. E é tão difícil isso, né? Mas quando você deixa Deus direcionar você, é tão mais fácil, é tão mais leve. E eu tenho outra coisa também que eu aprendi muito, e eu aprendi isso só não, porque foi direcionado por Deus, né? Que quando eu vou confessar alguma coisa para Deus, eu conto o meu pecado pelo nome, dentro do meu quarto. Senhor, eu fiz isso, assim, assim, assim. E eu saio de lá, parecendo que eu saí de lá tão leve. Então, assim, eu aprendi muita coisa com Jesus. Só você e Deus, o Espírito Santo de Deus te direcionando. Sim. Teve uma vez, foi tão interessante isso, que eu não acreditava, eu via as pessoas contando, mas a gente, né? Eu pedi um abraço, Deus. Eu estava tão ali naquele quarto, eu precisava de um abraço. Eu senti Deus me abraçar. Que eu sinto, sabe quando alguém te abraça, que você chora, que você soluça, e você tá firme ali, que você tem alguém te segurando? Eu tava daquele jeito. Eu senti que tinha alguém ali. Aí fui acalmando ali. Eu falei, Jesus, eu fiquei aquela experiência ali até hoje. Foi algo surreal assim na minha vida, assim, que eu fiquei apaixonada. Todos os dias, apaixonada por Cristo. Porque o que ele fez na minha vida, eu falo assim, gente, eu era lixo. Né? Hoje eu era lixo. Né? Eu aprendi a trabalhar em coisas que Deus me deu sabedoria, que eu falo, meu Deus, eu não tenho essa sabedoria, Jesus, eu não tenho. Eu sei que eu não tenho, eu sei que isso aqui é do Senhor, sabe? Então, assim, coisas que eu não tenho vergonha mais de fazer, que eu tinha, sabe? O que Deus fez na minha vida foi muito lindo mesmo, assim. Eu dou conselho para mulheres. Antigamente, se uma mulher, ela chegasse em mim e falasse alguma coisa do seu esposo, eu falava, mulher, você não presta não, hoje não. Hoje eu bato na tela com elas, conversando com elas até ela acertar com o esposo, e nós sentamos depois e ela vai conversar sobre isso, né? Então, assim, eu tive uma experiência muito linda também, que eu estava dentro do ônibus, conversando com a mulher dentro do ônibus, e eu pregava dentro do ônibus, né? Eu falava do amor de Deus, e falava, e esse dia eu não fiquei calada, estava quietinha, só que eu estava escutando. A outra falando para ela largar o marido. E aquilo ali tava me dando tava quente meu coração. Eu falei, Senhor, tá errado isso aí. Aí eu chamei ela e conversei com ela, passei meu número de telefone para ela e falei para ela, né? Conversei com ela, parece que tinha separado dela, e ela falou que a mulher falou que não era para aceitar, e aquela, né? Aí a gente, quando tá assim, a gente não quer. Aí eu falei para ela, ele vai voltar em 2 dias.
Assim, 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 assim. E saí. Fui, né, saí. Aí eu cheguei no meu Senhor e falei, o que eu fiz, Senhor? Que é o que eu fiz, Deus? Mas eu sei que ali eu fui guiada por Deus. Mas me deu medo. Falei, pronto, Senhor. Eu falei pra mulher 2 dias e falei que vai ser assim, que a vida dela vai ser assim, Senhor. E perdi meu telefone ainda, porque se eu não desse, né? Agora que vai ligar, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça, e o serviço, eu falei, Jesus, será que eu pequei? E comecei a orar, cheguei, tá. Quando eu desço do ônibus, quem é que tá lá me esperando? Falei, pronto. Passou os 2 dias? Passou. Passou os 2 dias, cheguei, quem tá lá, mulher? Já veio com aquela forou, com aquela coisa. E eu, pronto, Jesus, eu tenho a Deus na minha vida. Eu, né? E ela veio, e ela chegou, e eu falei, irmã, e como é que tá? Ela, irmã, tudo que você falou aconteceu. Parece que Jesus falou desse, me dá esse peso aí que é meu. Aí eu falei, eu sabia, irmã. E ela falou assim, irmã, tá uma benção. Ele voltou para casa, do jeitinho que você falou. E agora o que eu faço? Irmã, joelho no chão e oração. Oração, porque seu casamento tá cheio de inveja. E falei para ela, conversei com ela, né? E falei para ela, agora eu vou trabalhar. E ela falou assim, irmã, ora por mim. Eu posso ligar para você orar? Eu falei, pode, que nós vamos orar para você. Aí ela virou para mim e falou bem assim, você é uma mulher de Deus, viu? Aí eu falei, falei, muito obrigada, tá? Falei, pela graça do Senhor. E fui trabalhar. Então, assim, sempre eu tive algo que eu ficava com medo de falar com Deus, mandava falar as coisas. Eu falei Deus assim, tava começando a te usar, né? já, tava começando a me usar. E eu começava a falar assim, meu Deus, vou falar o quê? Meu Deus, se é de mim, vou falar um trem, a mulher vai, não vou não, Jesus. Aí eu sempre temava, né, com Deus. E assim, quando eu falava, toda vez que eu falava, era o que Deus mandava falar. A pessoa falou assim, toda vez a confirmação, por que eu não falo? Que a teimando e sempre pagando aquele preço. Aí por isso que eu tive aquele processo terrível, no começo de loucura, de vozes, daquelas coisas, entendeu? Então, assim, e foi muito bom que Deus fez na minha vida. É muito, muito lindo. Eu fico, assim, grata. Mas esse dia eu senti um pouquinho de medo. Medo, porque eu bati no pé e falei, hoje eu já falo, eu já não tenho mais medo, sabe? Mas no começo eu tinha medo, muito medo. Mas foi muito lindo. É bom demais você ver a Jesus. Eu fico pensando, aqui nessa terra, você paga para beber, você paga para usar droga, você paga para ir com prostíbulo, você paga para tudo. Para Jesus, você não paga para ir, gasta R$ 1 para você fazer as coisas para ele. É tudo de graça, já foi pago. E a gente ainda quer continuar nesse mundo, né? Eu falo para Deus, isso aqui para mim, eu falo assim que isso aqui eu tô porque eu preciso estar aqui ainda. Eu tenho um filho pequeno, né? Eu falei para Deus. E se tem alguma coisa para mim fazer aqui ainda, mas isso aqui não é minha casa. Eu sinto que isso aqui não é meu. Isso aqui para mim é totalmente diferente do que eu sei que tem guardado para mim. Eu sei que tem algo. Você não é apegada a essa terra. Não, muita gente fica besta comigo, porque é uma facilidade muito grande de ganhar as coisas e desapegar das coisas. Eu falo, eu não sei que não é meu. Ele tá me dando porque ele sabe que isso aqui eu vou passar para frente, não é meu, eu não quero isso aqui não vai entrar lá, que vai entrar lá é isso aqui, que tá aqui dentro, forrado aqui, essa carne aqui, nem essa aqui vai entrar. Então, assim, Deus me mudou bastante. Eu era apegada com as coisas, eu não sou apegada com as coisas. Então, assim, Deus me abençoa grandemente. Coisas assim. Teve um caso até legal que aconteceu comigo e eu falei assim para Deus, eu só falei para ele. Falei, queria comprar um lote, mais um lote para mim, que eu queria fazer uma coisa. Eu falei assim, Senhor, eu não tenho R$ 1 no bolso. Eu não tinha R$ 1, não sabia nem de onde arrumar esse dinheiro, que precisava da entrada. Eu falei, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé, eu tenho um pai. Só falei isso para Jesus e liguei para a mulher da imobiliária. Ela chegou, nós assinamos os papéis e eu sem dinheiro, eu assinando os papéis sem dinheiro. Eu não tinha sem R$ 1 no bolso. E eu falei, Senhor, você é meu pai. Eu preciso desse dinheiro para me pagar. Ela me deu um prazo para me pagar. Eu falei, até vamos correr o dinheiro, Senhor, vamos ver. Deus proveu o dinheiro para mim, eu paguei, tô com esse lote. Glória a Deus. E antes disso, tinha um homem lá, ele foi crente, ele estava limpando esse lote, que é aquele extrator do governo. E eu olhei para ele assim e falei assim, esse lote vai ser meu, eu vou comprar ele. E o homem era crente. Ele falou, amém, irmão, o ano que vem, quando eu vim aqui, já é seu. Glória. Falei, amém. Pois ele veio, o lote já era meu. Glória. Eu falei, gente, é só pedir com fé e ter certeza, né, que Deus vai fazer. Eu tenho experiência demais com Deus. Eu tenho muita experiência com o Senhor. Muita, muita, muita. Muita. Eu tenho experiência, assim, que se eu contar... As pessoas, hoje, meu marido acredita porque ele participa. Participa, ele vê. Quando eu conto, ele fala, não é verdade. Então, assim, ele vê que Deus é comigo, né? Que muita coisa boa. E meu marido também, ele sofreu 2 acidentes muito graves.
Tem chamado e não quer, né? Uhum. Ele quase faleceu, né? Meu marido teve um acidente no primeiro acidente ele bateu o carro, perdeu perca total, né? E saiu ileso, Nossa. ileso. E o Senhor orou, e o Senhor falou que tinha um que só não desceu a sepultura, os 4, porque tinha um lá que Deus tem propósito na vida dele, Nossa. né? Aí eu falei, qual Deus, meu Deus, que tem propósito, né? Meu Uhum. marido tava no meio lá, nenhum deles Uhum. não morreu. Uhum. O último acidente agora que teve, né, em dezembro também, os dois foi em dezembro, um em 2023 e o outro em 2024. Agora, do último de dezembro agora que teve, ele teve outro acidente, muito grave também, né? E quais também foi, né? Eu falei assim, ó, não tô entendendo. 2 acidentes, quase no final do ano, Uhum. né? E eu não tô entendendo, né? E eu fui conversar, fui pedir uma oração, né, para uma amiga minha, pastora. Ela orou e ela falou para mim. Então eu fiquei assim, é aquela coisa. Se Deus tem um projeto na tua vida, Deus ele não invasou. Mas se você for pedra de tropeço na outra vida, Deus vai arrancar. Ele arranca, ele tá dando tipo oportunidade, sabe? Então assim, o que Deus faz na minha vida, eu falei para Deus, Senhor, o que o Senhor fizer, o Senhor é bom. Ou até algo de ruim que acontece nas nossas vidas é bom pra gente. Depois Uhum. você vai entender que é bom. Hoje eu entendo isso. Uhum. Hoje eu entendo que cada processo que eu passei, que cada coisa que eu passo, é processo. Amanhã lá na frente vai ser bom. Tem coisas ruins que aconteceram na minha vida, no meu processo, que hoje eu falo assim, eu passei aquilo por causa disso aqui. Eu entendo hoje, Só hoje que você só entende. hoje. Mas é difícil. É difícil porque tem muitas pessoas que desistem da caminhada. Porque eu não vou falar para você que servir a Deus é fácil. Quem falar que servir a Deus é fácil está mentindo. Não, é difícil servir a Deus, né? Porque você tem que deixar tudo. Uma vida de renúncia. De renúncia todos os dias. É todos os dias, né? E você seguir reto, né? É difícil. Mas para quem quer mesmo largar esse mundo, não é difícil, é fácil. É gostoso viver com Deus. É gostoso viver com o Senhor. Hoje eu falo que é uma festa a gente viver com o Pai. É Amém. totalmente diferente daquilo que a gente vivia, ainda mais eu que vivi um mundo de Promiscuidade, né? muita nojeira. Então é Uhum. muito bom viver com Cristo. Hoje eu sou Amém. feliz. Amém. Glória a Deus. Bem, que horas que é agora aí, minha amiga da câmera? 7h13. 7h13. Acho que nem lembro que hora que a gente começou, mas 6. foi algo. Ah, eu amei te ouvir. Não sei se o pessoal de casa vai ter essa mesma perspectiva, mas é muito lindo a maneira, né? Eu vejo, eu falo, gente, tem muitas pessoas que têm testemunho, tem muita gente que quer sentar aqui. Só que a gente precisa ver se a pessoa é curada de verdade, se a pessoa é liberta de verdade, né? Porque às vezes a pessoa passou por algum trauma, mas nunca conseguiu liberar um perdão, né? Às vezes guardam uma mágoa, um rancor. E eu tenho orado para Deus trazer essas pessoas, contar o testemunho, mas trazer algo bom, né? E eu sinto isso em você. Eu sinto a presença de Deus, eu sinto que você é curado, eu sinto que você é liberta, né? E eu fico muito feliz por isso. Hoje eu ouvi e aprendi muito com você, com a sua história. E eu tenho certeza que o pessoal de casa também, né? Muito bom te ouvir, muito bom ouvir sua história. Você falando desse processo que você passou de libertação, quanta opressão espiritual você suportou, e tem muita gente passando por isso, tem muita gente passando por isso. Tem gente que tá à beira de um suicídio, né? Eu tive, né? Você deve ter passado por isso. Eu tive vontade de tirar, né? Eu vou contar aqui Uhum, mais um pouquinho, só um pouco. Eu subi numa cadeira, amarrei uma corda, nós tínhamos amarrado uma corda para colocar uma rede. uhum. E eu levantei de madrugada, pus a cadeira debaixo da corda da rede e comecei a chorar e pedir perdão. Como é que eu vou me matar e vou pedir perdão? Estou pedindo perdão ali. E a cadeira fazia assim, crepo, 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 crepo. Balançava. Nossa. E ela não balançava, porque ela estava fazendo barulho. Uhum. Meu marido levantou quando eu estava com a corda amarrando no meu Meu pescoço. Deus. Sim, nós dois nunca contou para ninguém, só eu e ele sabe. Nossa. E foi na hora de eu pular, eu amarrei e comecei a chorar, porque eu sabia que ali já ia dar um fim, mas eu não estava mais Uhum. suportando mais aquela opressão. Todo mundo olhava para mim e falava, tá bem, mas gritava dentro de mim. A minha alma gritava. E eu falava, não fica aqui mais, como é que eu vou ficar aqui desse jeito? Não tem como, né?
Aí foi que eu peguei, subi nessa cadeira, e na mesma hora foi Deus, eu falo que foi Deus. Ele levantou, Questão de segundos. segundos. Quando ele levantou, ele já passou a mão em mim e cortou a faca. E cortou Acorda. a corda. Porque senão eu não estaria aqui hoje. Nossa. Foi difícil. Foi difícil, foi muito difícil. E eu comecei a chorar, né? Uhum. Porque a gente é um alto de a gente não entende o porquê. É algo que assim que eu queria falar para as pessoas assim, a gente não entende. O que você está fazendo ali? Você só quer acabar com a sua. Depois que Você quer acabar com a dor, você não quer acabar com a vida, você quer acabar com a com a dor. dor, com a dor, com aquela dor Uhum. insuportável, é uma dor, eu não sei explicar. Uhum. É uma dor que ninguém sabe explicar. E vai indo aquela dor, e você quer acabar com aquilo, você quer acabar com aquela agonia, porque tá acabando com você, Uhum. tá acabando com fulano, Uhum. entendeu? E é difícil. Hoje eu falo, quando vem um suicídio, alguma coisa, eu lembro daquilo ali que eu ia fazer, Uhum. entendeu? Eu falo, gente, é algo que eles não veem o que eles estão fazendo. Uhum. Se não tiver alguém ali perto mesmo, para tirar eles não sabem o que está fazendo, porque é uma dor insuportável. Eu falo assim, se tiver alguém que me odeia, eu não desejo isso para você. É terrível, muito terrível. Então, assim, eu já tentei uma vez, né, quando no começo que estava demais a luta, né, e quando a gente busca, parece que vai ficando pior. É algo que eu não queria falar isso para as pessoas. Porque fica mais sensível, né, no Isso. início. Eu não queria falar isso, mas quanto mais você busca, aí fica mais para os dois lados. Então, Mas assim, tem que persistir, tem que persistir. perseverar. Não pode desistir, não. Não pode desistir. Eu não desisti. Eu não desisti, eu falei pro Senhor. É, porque a palavra de Deus diz que o diabo anda ao nosso redor querendo nos tragar, né? Isto. Mas diz resistir ao diabo, né? E ele Ele fugirá de vós. Então, às vezes, você começa ali a orar e parece que o mundo espiritual faz é se abrir, Abrir. Isto. né? Eu imagino, faz é se abrir. Mas aí você tem que persistir. Persistir. É. Porque tem muita gente que começa aí, eles ficam com medo, né? Aham. Eu fiquei uma época que eu fiquei com medo De orar e de jejuar. orar mais e jejuar, porque estava demais. Aham. Né, tava assim, eu falei, não, eu vou parar um pouquinho, porque senão eu vou ficar, daqui a pouco eu tô vendo eles tudinho andando aí. Aí eu peguei, parei, E começou a trabalhar na e obra. comecei a trabalhar na obra, né, porque eu precisava encher minha cabeça, e comecei, e foi bom, e Deus começou a tirar. Hoje eu sou totalmente liberta de tudo, Glória a de tudo. Deus. Glória a Deus. Amém. É isso. E se você que está assistindo a gente aí tem alguma experiência parecida, deixa nos comentários, né? A Marinete vai estar acompanhando, vai estar vendo, eu vou estar vendo também. Se você tem um testemunho, deixa nos comentários. Se você lembra de alguém que está passando pela mesma, né, situação que a Marinete passou, compartilha, manda esse vídeo para essa pessoa. Eu sou assim, quando alguém, hoje, engraçado, né? Alguém senta comigo e fala assim, eu tô passando por isso. Eu falo, eu vou te mandar a entrevista de fulano. Quando alguém fala assim, nossa, eu tô passando por isso, não conheço uma história de alguém que vai te ajudar. Eu mesmo já fico Já assim, manda. já mando. Quando alguém fala que tá passando por alguma situação, eu lembro, da história da Cícera, da história do pastor Júnior, aí eu já pego e já mando, sabe? Porque eu tava olhando, né, analisando, Deus permite o nosso testemunho, ele vai ajudar outras pessoas, Outras né? pessoas. Outras pessoas a se levantar, né? Às vezes a gente tá passando por alguma situação, a gente faz isso, a gente corre, entra lá no YouTube, procura algo, uma resposta de Deus, Que tá passando que pra tá gente, passando, né? pra gente ter uma direção do que fazer, e eu acredito que esse vídeo vai chegar a esse tipo de pessoa que tá passando, né, por essas situações. Marinete, que mensagem que você quer deixar olhando para aquela câmera ali, né, para o pessoal que está assistindo, sobre tudo que você passou, sobre buscar, perseverar, sobre a pessoa não perder a fé? Deixa a mensagem pro pessoal. Boa noite, né? E não desistir. Não vai ser fácil. Não é fácil. Se eu falar para vocês que vai ser fácil, eu vou estar mentindo. Mas que quando a gente passa por esse processo, que a gente termina esse processo, é prazeroso, é gostoso, a gente está na presença do Senhor, né? A gente vai passar por isso, né? Porque é permissão do Senhor. O Senhor permite a gente passar, né? Vai permitir nós passarmos por várias coisas, por várias batalhas, várias lutas, né? A diversidade do mundo, das nossas vidas. E que o Senhor, Ele é com nós, né? O Salmo 91 mesmo diz, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Então, a sombra do Onipotente descansará. Nós temos que descansar no Senhor, né? E confiar nele, né? Porque Ele é a nossa força, né? Eu passei por isso tudo e eu não desisti,
né? Eu passei por coisas que eu achei que eu não ia conseguir no mundo espiritual. Eu sei que tem muita gente passando dentro da própria igreja mesmo e não sabe o que que é isso, né? É luta espiritual, a gente não pode desistir, tem que continuar a marchar, mesmo que a gente não esteja força, a gente pede Deus para renovo todos os dias, porque eu pedi a Ele todos os dias renovo, para Ele me levar nessa caminhada, porque eu não estava dando conta sozinha, né? É luta. Tinha dia que a gente quer ficar em casa, tem dia que a gente não quer sair, tem dia que a gente dá vontade de morrer, tem dia que a gente dá vontade de parar, tem dia que a gente dá vontade de enlouquecer, sair no mato gritando. Isso eu sei, porque eu já passei por isso, né? Mas quando Deus me libertou, Deus me arrancou, né, do cativo lá, Deus me tirou de tudo. Ele tinha feito uma promessa na minha vida, né? E Deus, ele não mente, Deus, ele fala a verdade. Então, só o tempo que a gente guardar para ele fazer, né, nas nossas vidas, né? Então, assim, eu não para aqueles que estiver sofrendo, passando por isso, é só o processo do Senhor. Deus, ele vai arrancar, né, e vai exaltar, né? Porque Deus, ele exalta a gente também, né? E não é fácil. Eu vou falar para vocês que não é fácil passar, né? A gente tem dia que a gente quer parar mesmo, tem dia que a gente quer desistir. Quem nunca teve vontade de desistir? Mas eu quero falar para vocês que existe um céu de verdade que está esperando nós, né? Que Deus já está às portas, né? Todo mundo está vendo aí. Então eu quero dizer que não pare não, que não desiste não. Que a melhor coisa que a gente tem que estar na presença do Senhor, sabe, nos pés do Senhor. Se estiver passando por luta, estiver passando por algo, é só lembrar que Jesus, ele já passou por tudo isso, ele não desistiu, ele continuou por nós, né? E vamos continuar a lutar, porque a vitória nossa, ela é lá no céu. Aqui nós não vamos ter nada mesmo, né? As coisas que nós vamos ter aqui é passatempo, mas as que nós vamos ter lá no céu é para sempre, né? Então eu falo todos os dias para a gente continuar a lutar, a marchar, que nós vamos ver o Senhor Jesus, né? Eu creio que eu vou ver o Senhor Jesus porque eu estou lutando para isso, né? Porque a minha vida não foi fácil, eu fiz muitas coisas erradas e hoje eu tento fazer as coisas certas, mesmo errando. Mas eu sei que eu vou continuar e eu vou chegar lá, naquele grande dia, e vou receber a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Quem viu a Marinete lá naquele tempo de prostituição e vê a Marinete hoje, acha que não é a mesma pessoa, né, Marinete? Não. E é visível quando uma pessoa está andando com Deus, o brilho do Espírito Santo. Isso, quando a gente olha para você, a gente vê o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida, viu? Quero agradecer você pelo convite, por estar aqui com a gente, por compartilhar a sua história. Como você disse, tem muitas pessoas que se sentem constrangidas, às vezes com vergonha, e eu fico muito feliz, né, de você ter, né, se doado seu tempo e contado a sua história, compartilhado conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Amém. Você que está em casa, muito obrigada por ter assistido, ter ficado até o final. Comenta aí se você ficou até o final. Orem pelo projeto, orem por nós. Nos próximos dias aí, se Deus quiser, eu estarei em São Paulo, e lá em São Paulo eu vou fazer uma entrevista, vou fazer uma edição especial, né, do podcast lá em São Paulo, com a missionária Widma, e fica ligadinho, conectado, para você não perder, né, essas entrevistas. Para você que está, né, pensando, gente, mas como é que é isso? Todas as vezes que eu estiver viajando em algum estado que eu puder, eu vou fazer uma edição especial do lugar onde que eu estiver e gravar uma entrevista, né? Vai ser uma edição especial do podcast em determinadas cidades, tá bom? Deus abençoe vocês. Todo último sábado do mês nós temos encontro de vasos aqui no Culto na Roça. Então, se você quer participar de um culto, então já fica ligado aí que no dia 29 de março nós teremos encontro de vaso, e nós temos, todo mês de abril, nós temos vigília, que é a primeira vigília do ano, segundo sábado. Não perca, dia 12 de abril aqui conosco, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Obrigada, Marinete. E depois vamos trazer aí no encontro de vaso para você estar com a gente. Tá. Amém? Amém. Deus abençoe.